Eu lembro como fosse hoje, porque numa campanha política que precedeu as eleições, naquele ano, nós recebemos lá em nossa igreja o então candidato a deputado federal por Pernambuco, Salatiel de Carvalho, e ele fez uma verdadeira peregrinação pelas igrejas, mostrando a importância de que nós votássemos bem. Ele foi eleito por 2 mandatos, porque com aquela eleição, era a eleição também daquela chamada Assembleia Constituinte, onde uma nova Constituição do país estava sendo trabalhada, seria trabalhada, melhor dizendo, e isso aconteceu porque em 1988, alguns aqui não eram nascidos, o Brasil, ele vibrou com a chegada da nova Constituição. E eu não sei se vocês sabem, a essa Constituição foi dado um título, um codinome, a Constituição Cidadã, que expressava uma preocupação com os cidadãos. Então foi um tempo de festa, foi um tempo de esperança. Pensava-se direitos garantidos, novas possibilidades de um futuro melhor. Mas com aquela alegria veio também a responsabilidade. A responsabilidade de cuidar da democracia, que aqui no Brasil parece uma democracinha, né? Não é mais um governo do povo, mas é uma caricatura. Então, com aquela Constituição veio também essa responsabilidade de cuidar dela e se exigindo, então, até uma certa reverência à Constituição e também um compromisso de cumpri-la. Eu, às vezes, fico pensando, a gente vem aqui, quando nós somos recebidos pela igreja e juramos, não é, fidelidade às Escrituras Sagradas, subscrevemos os símbolos de fé da Igreja Presbiteriana do Brasil, e os políticos, quando eles são eleitos, eles vão ser diplomados. Nas cerimônias, eles também fazem um juramento de cumprir a Constituição, de zelar pelo cumprimento da Constituição, e isso é, de fato, importante. Mas o que eu quero chamar a atenção não é para um fato político em si, mas é para o fato de que algo semelhante aconteceu em Israel, quando a Arca da Aliança, que havia sido levada, nós temos tratado disso já aqui há alguns domingos, ela foi levada pelos filisteus, esteve em alguns lugares. Finalmente essa arca, ela voltou para o meio do povo de Deus, e o povo se alegrou grandemente e percebeu que a presença do Deus de Israel, o Santo de Israel, exigia muito mais do que um entusiasmo. Exigia reverência e obediência. Eu gostei dessas palavras que o presbítero Wallace disse aqui no início, porque eu vou usá-las também. Não combinamos nada, você nem sabia o teor do meu sermão, mas exatamente essa conjugação de alegria e de reverência. Deus exige isso. Então, essa tensão entre alegria e responsabilidade que encontramos, é essa tensão que nós encontramos no primeiro livro de Samuel, no capítulo 6, versículos de 10 até o versículo 1 do capítulo 7. Eu vou fazer a leitura desse texto e eu gostaria que você prestasse atenção a ele, me acompanhasse. Diz assim: assim fizeram aqueles homens e tomaram 2 vacas com crias e as ataram no carro e os seus bezerros encerraram em casa. Puseram a arca do Senhor sobre o carro, como também o cofre com os ratos de ouro,
e as imitações dos tumores. As vacas se encaminharam diretamente para Bet-Semes e, andando e berrando, seguiam sempre por esse caminho, sem se desviarem nem para a direita nem para a esquerda. Os príncipes dos filisteus foram atrás delas, até o território de Bet-Semes. Andaram os de Bet-Semes, fazendo a cega do trigo no vale, e levantaram os olhos, viram a arca, e vendo-a se alegraram. O carro veio ao campo de Josué, o Bet-Semita, e parou ali onde havia uma grande pedra. Fenderam a madeira do carro, ofereceram as vacas ao Senhor em holocausto. Os levitas desceram a arca do Senhor, como também o cofre que estava junto a ela, em que estavam as obras de ouro, e os puseram sobre a grande pedra. No mesmo dia, os homens de Bet-Semes ofereceram holocaustos e imolaram sacrifícios ao Senhor. Viram aquilo os 5 príncipes dos filisteus e voltaram para Ecrón no mesmo dia. São estes, pois, os tumores de ouro que enviaram os filisteus ao Senhor como oferta pela culpa, por Asdod, um, por Gaza, outro, por Asquelon, outro, por Gate, outro, e por Ecrón, outro, como também os ratos de ouro, segundo o número de todas as cidades dos filisteus, pertencente aos 5 príncipes daquelas cidades fortes até as aldeias campestres. A grande pedra sobre a qual puseram a arca do Senhor está até o dia de hoje no campo de Josué, o Bet-Semita. Feriu o Senhor os homens de Bet-Semes, porque olharam para dentro da arca do Senhor. Sim, feriu deles 70 homens. Então o povo chorou, porquanto o Senhor fizera tão grande morticínio entre eles. Então disseram os homens de Bet-Semes: quem poderia estar perante o Senhor, esse Deus santo? E para quem subirá desde nós? Enviaram, pois, mensageiros aos habitantes de Criat-Jearim, dizendo: os filisteus devolveram a arca do Senhor. Descei, pois, e fazei-a subir para vós outros. Então vieram os homens de Criat-Jearim e levaram a arca do Senhor à casa de Abinadab, no outeiro, e consagraram Eleazar, seu filho, para que guardasse a arca do Senhor. Vamos orar. Senhor, lemos a Tua palavra, um texto que mais uma vez nos traz elementos de difícil interpretação, ações e reações dos homens e do Senhor. E eu quero te pedir que o Senhor nos abençoe, a que possamos extrair desse texto lições para as nossas vidas. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o texto que nós temos diante de nós apresenta a narrativa do povo de Deus diante da devolução da Arca da Aliança. Vocês devem estar lembrados que nós lidamos com isso aqui quando a arca foi levada pelos filisteus naquela batalha sangrenta que 30.000 homens caiu ferido. E a reação por parte de algumas pessoas era que a glória do Senhor tinha se ido embora. Usaram a expressão Icabode, ou Icabom, foi-se embora a glória do Senhor. Mas agora, depois de 7 meses, em propriedade dos filisteus, aquela arca da aliança estava voltando para Israel, mas voltando de uma forma estranha. Se nós olharmos os textos de Levítico, Números, nós veremos que Deus havia determinado a forma como a arca deveria ser transportada. Não por qualquer pessoa e nem de qualquer jeito.
Havia um ritual a ser seguido. Ele só poderia ser transportado pelos levitas e não deveria ser transportado em cima, no lombo de animais, mas sim por varas que eram colocadas ao lado da arca. 4 homens então carregavam a arca nos ombros. Era a forma correta, homens levitas. Pois bem, a arca é devolvida. E a estratégia dos filisteus, aquilo que eles estavam fazendo era exatamente uma tentativa de descaracterizar a soberania de Deus. E obviamente que ela não teve êxito, e o poder de Deus foi reconhecido por todos. A tentativa era, nós vamos fazer algo aqui que, se acontecer tal coisa, que era uma lei que dificilmente seria quebrada, eles diriam, isso foi obra do acaso. Aliás, isso foi obra da soberania de Deus. Mas se essa lei fosse cumprida, então ele dizia, isso aí foi obra do acaso. É semelhante você pegar um objeto e soltá-lo. A lei da gravidade deveria ser cumprida, mas é como se eu dissesse, se eu soltar e ela ficar flutuando, isso é soberania de Deus. Percebem a estratagema equivocada dos filisteus? Pois bem, a ideia central desse relato mostra que a presença de Yahvé, o Deus da aliança, revela a fraqueza, revela a insuficiência do homem para resolver os seus problemas. E ele que é santo, ele exige reverência. E ele mesmo é quem determina a forma como ele deve ser adorado. E fica claro também que nós, hoje, só podemos experimentar alguma coisa da presença de Deus por conta de Jesus, e não por conta das nossas forças. Nós não podemos subsistir diante da presença de um Deus justo, de um Deus transcendente. Pois bem, eu quero meditar com vocês então sobre o seguinte tema: ações e reações diante do Deus Santo. Ações e reações diante do Deus Santo. Eu quero destacar em primeiro lugar as ações humanas, ou seja, o esforço para salvar, mas são esforços que não conseguem dar a salvação. Os versículos de 10 a 18, que nós já lemos aqui, vão relatar exatamente isso, esforços dos homens para se salvarem. Os filisteus queriam se livrar da arca, das pragas que tinham acontecido lá, dos tumores que todos os homens sofreram por conta da presença da arca, sem falar daqueles casos que aconteceram da queda do Deus lá deles, no momento em que a arca estava no templo que eles levaram, Dagom, o Deus Dagom. Observe então, meus queridos irmãos, que esses versículos de 10 a 18, neles eu quero destacar alguns verbos. É muito interessante que quando nós fizermos uma leitura das Escrituras Sagradas, nós olhemos para os verbos. Eu sei que muitas vezes os verbos são traduzidos para o português e é como se caísse o peso que está na língua original. Nós vimos aqui, hoje de manhã, alguns verbos usados com relação à morte, ao sepultamento, né, de Jesus, lembram? Verbos usados no auristo. É um tempo verbal que diz, olha, foi feito no passado. Enquanto que é usado lá o verbo ressuscitou, a intensidade lá do verbo, ela está, aliás, o tempo verbal está no perfeito. Ou seja, algo que foi feito de uma vez por todas, não precisa fazer mais nada.
E aqui então nós temos alguns verbos para olhar o que é que eles nos dizem a respeito desse texto que pode servir para as nossas vidas. O primeiro deles é o fato de que os filisteus tomaram a arca e a colocaram num carro de madeira, puxados por 2 vacas. Lembram qual era a situação das vacas? Vacas recém-paridas. E essas vacas, como todas as vacas, é difícil você chegar perto de uma vaca com o bezerro. Ela vai sempre querer proteger o bezerro. Pois bem, essas vacas também nunca haviam levado sobre suas costas, sobre seus lombos, peso algum. Elas nunca haviam arrastado os carros. Os homens, os príncipes dos filisteus fizeram isso. Isso era um teste, porque se aquelas vacas seguissem para Bet-Semes diretamente, sem desviar nem para a esquerda nem para a direita, e chegasse a Bet-Semes, eles diriam: o que aconteceu em Israel foi por conta da soberania entre os filisteus, foi por conta da soberania do Deus de Israel. Mas, se as vacas voltarem para os bezerros que nós prendemos aqui, então significa que foi uma obra do acaso, nós não precisamos temer o Deus de Israel. E foi isso exatamente que aconteceu. Mas o segundo verbo que eu destaco aqui é o verbo de que as vacas, que contrariando a sua natureza, elas levaram então a arca até Bet-Semes, andando e mugindo, como afirma o versículo 12. Veja o que diz o versículo 12. As vacas se encaminharam diretamente para Bet-Semes e andando e berrando, seguiam sempre por esse mesmo caminho, sem se desviarem nem para a direita nem para a esquerda. Os príncipes dos filisteus foram atrás delas até o território de Bet-Semes. Então, eles deixam as vacas irem, e ficam na espreita para olhar o que era que estava acontecendo. Aquilo era completamente improvável. Completamente improvável. Mas aconteceu e eles viram. E eles concluíram, então, na perspectiva dele, coisas que a gente já sabe. Deus é soberano. Mas eles eram incrédulos e continuavam incrédulos, porque eles vão reconhecer a soberania de Deus, porém, eles não vão se arrepender dos seus pecados e vão preferir a Dagon, o Deus que eles serviam. O terceiro verbo descreve aqui, meus queridos irmãos, os homens de Bet-Semes que estavam trabalhando na ceifa do trigo e se surpreenderam ao verem o carro de madeira trazendo aquela arca. Ou seja, eles estavam no campo, numa colheita, e de repente eles olham, talvez estivessem escondidos no primeiro momento pela lavoura que fosse alta, e só viram a arca andando. Opa, o que é aquilo? Então levantam e veem que a arca da aliança estava por sobre aqueles animais. E isso então, meus irmãos, causou neles uma grande alegria. É claro que, muito possivelmente, a motivação deles não foi meramente pelo fato de que estava de volta ali, não o amuleto, mas estava de volta ali uma esperança para aquele povo. A importância, então, da arca da aliança, de voltar para o meio do povo de Deus, trazia uma alegria imensa para aquele povo, apontava para uma esperança, então eles se alegravam. E por que eles se alegravam? Exatamente o que eu disse. Em primeiro lugar, porque o retorno da arca simbolizava a restauração de Israel, da relação de Israel, da relação do povo de Deus com o seu Deus, Yahvé, o Deus da aliança. Essa era a simbologia.
Por isso eles se alegraram, por isso eles exaltaram. Isso representava também, meus queridos irmãos, aquilo que é conhecido como sendo uma humilhação nacional. O povo havia sido tremendamente humilhado. Perderam muitos homens que caíram feridos na batalha. E perderam o principal símbolo de Israel, que apontava para a presença de Deus no meio do seu povo. Por isso eles ficam tão alegres com aquele acontecimento. O retorno trazia esperança, porque a glória de Israel estava de volta. Além disso, de ter o fato de que aquela arca foi conduzida por vacas sem a intervenção dos homens. Era um sinal evidente da soberania de Deus, do poder de Deus. Isso era motivo suficiente para a grande alegria daquele povo. E por fim encontramos o quinto verbo. Eles ofereceram as vacas em holocausto ao Senhor. Esse ato foi uma expressão de gratidão a Deus e o reconhecimento do poder de Deus e da soberania de Deus. E esse é um dos únicos verbos que está num tempo verbal em hebraico, que é o tempo verbal intensivo, no piel. Algo intensivo que aconteceu ali. Eles quebraram aquele carro de madeira, e com a madeira eles ofereceram um sacrifício ao Deus de Israel. A Bíblia, meus queridos irmãos, não relata o destino dos presentes que os filisteus das 5 cidades mandaram. Lembram os presentes quais eram? 5 tumores de ouro, 5 ratos de ouro. A Bíblia não diz o que foi que aconteceu, qual o destino disso aí, né? Mas na verdade estudiosos vão dizer que isso apenas representava uma confissão, mesmo que involuntária, dos filisteus, de que eles estavam errados, mas era ao mesmo tempo algo que não estava envolvido no arrependimento ou no pedido de perdão ao Deus dos deuses, ao Senhor dos senhores. Eram apenas sinais do juízo de Deus sobre aquele povo. A segunda coisa que eu quero destacar aqui no texto, além das ações humanas, é a ação divina que traz juízo contra a irreverência. Todos agora estavam diante daquela situação e sem dúvida alguma dizendo, agora está tudo bem, o Senhor restaurou tudo, agora nós estamos bem diante dele, e eles se alegram, oferecem o sacrifício a quem? A Deus, daqueles animais ao Senhor, naquele que poderia parecer um retorno à normalidade de Israel. Parecia a volta à normalidade, mas na verdade houve mais um derramar da ira de Deus, não sobre os filisteus, mas sobre o seu povo. Não sei se dá para vocês perceberem isso. Era aquele povo adoradores irreverentes, descuidados, e que têm sobre si a reprovação de Deus para o culto que eles ofereciam. Da alegria que nós vemos nos versículos anteriores, o ambiente se transformou em tristeza.
para estar tudo bem ali, a arca estava de volta, pega a arca, leva, chama os levitas, e aquela tribo ali era uma tribo na qual, aquela região, melhor dizendo, moravam muitos levitas. Eram só eles fazerem tudo de conformidade com o que Deus havia feito, mas eles não fizeram. Isso me faz lembrar o que Tiago diz na sua epístola, no capítulo 4, versículo 9. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Mas, pastor, isso é muita crueldade de Deus. Mas algo terrível aconteceu. Veja o que diz o versículo 19. Feriu o Senhor os homens de Bet-Semes, porque olharam para dentro da arca do Senhor. Sim, feriu deles 70 homens. Então o povo chorou porquanto o Senhor fizera tão grande morticínio entre eles. Adoradores descuidados, que desejavam sim adorar o Senhor. Até eles se alegravam em reconhecer as coisas que o Senhor Deus fazia. Mas eles não poderiam adorar a Deus de qualquer maneira, de qualquer forma. Como muitos querem fazer hoje. É para Deus? Então vou fazer de todo jeito. Lê do engano. O texto nos mostra, meus irmãos, que os homens de Bet-Semes não trataram com o devido respeito, com a devida reverência aquele artefato santo que estava diante deles. E resolveram então bisbilhotar. Eu quero saber o que tem dentro da Arca da Aliança. Os filisteus devem ter feito isso. Mas a gente também quer saber. Eles apenas queriam olhar, queriam tocar, queriam sentir. Mas Deus, meus irmãos, não permitia que isso fosse feito pelo seu povo. Aqui surge então uma perspectiva que distingue o culto reformado daqueles cultos que não são reformados. É o chamado princípio regulador do culto cristão. Você quer adorar a Deus corretamente, você quer que a sua adoração suba aos céus e sua oferta seja aceita pelo Senhor, faça conforme Ele preceitua na sua palavra, ponto. É isso que é preciso fazer. Deus já havia determinado como é que o povo deveria tratar a Arca da Aliança, como é que quem poderia se aproximar dessa Arca da Aliança e o que deveria fazer. Mais 70 curiosos. E o texto nos revela que aqueles homens eram os homens do culto, porque eles eram da tribo de Levi. Mas eram curiosos, eles, porém, não estavam autorizados por Deus a olhar dentro da arca. E por isso eles morreram. E aquela grande alegria se tornou em tristeza. 70 homens morreram. Aqui nós encontramos, meus irmãos, um verbo importante também, que é o verbo ferir. Início do versículo 19, feriu o Senhor os homens de Bet-Semes, atribuindo então, meus irmãos, uma ação direta de Deus. Não foi um guerreiro filisteu, não foi um guerreiro de qualquer outra nação, mas foi o próprio Deus,
Portanto, não pense, meu irmão, que o Senhor aceitará qualquer coisa que você queira fazer só porque você está dizendo, eu estou fazendo para Deus. Isso é o que se chama princípio regulador do culto cristão. Deus diz como Ele quer ser adorado. Ele não receberá aquilo que não é feito do jeito que Ele quer. Para que o nosso culto seja aceito, é necessário que ele seja prestado pela mediação perfeita de Cristo. Não é por conta da nossa perfeição, porque nós não somos perfeitos, somos imperfeitos, mas é por conta de Cristo, de Jesus, que o Senhor aceita o nosso culto, que Ele acolhe a nossa adoração. Em terceiro e último lugar, vimos a ação ou as ações dos homens, a ação de Deus, e veremos agora as reações do povo, que é um misto de alegria, de temor e de consagração. Alegria, temor e consagração. Então, diante do ocorrido em Bet-Semes, é uma cidade que ficava aproximadamente 24 quilômetros de Jerusalém. Desde a chegada do carro puxado pelas vacas até os acontecimentos registrados aqui no versículo 19, 3 coisas me chamam a atenção e eu quero compartilhar com vocês nessa noite. A primeira delas é a alegria daquele povo. E o povo de Deus, quando se alegrava, era muito bonito, sem dúvida alguma, eu não tenho dúvida disso. Os belos salmos compostos por Davi, pelos filhos de Coré, por Asaf, por Moisés, por Salomão, nos trazem a beleza da alegria. São salmos que muitas vezes começam com lamentos, com tristezas, mas em algum momento, a partir de algum versículo, há como que uma virada do salmo, e agora eles se alegram. Quando já não iniciam de pronto com alegria, não é? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor e outras coisas mais. Pois bem, meus irmãos, aquela alegria significava muito mais do que um simples estado de espírito. Porque ela apontava para o renascimento, do restabelecimento da relação de Yahvé com o seu povo. Sim, era isso que estava acontecendo. O povo havia sofrido grandemente a perda de muitos homens. A vergonha nacional exposta. Mas agora aquilo havia sido restaurado, por isso eles estavam alegres. Por isso eles tinham motivos para comemorar, para agradecer, para adorar o Deus de Israel por tão grandes bênçãos. Mas contudo, aqui quem destaca, a desobediência dos homens de Bet-Semes, a tristeza e o lamento tomaram conta do povo. Meus irmãos, a desobediência a Deus é pecado. Pecado é qualquer falta de conformidade com a lei de Deus, ou qualquer transgressão dessa lei. Desobedeceu, a alma que pecar, essa morrerá. Porque o salário do pecado é a morte. Pois bem, meus irmãos, eles haviam desobedecido ao Senhor. Em Números capítulo 4, versículo 20, está determinado que não se deveria olhar para o santuário que incluía a arca. Pois quem assim procedesse, morreria imediatamente, e aqueles homens sabiam disso. Agora todos estavam lamentando diante de tão grande morticínio, mesmo sem guerra alguma. 70 homens morreram,
Isso era um fato triste, lamentável. E reconhecendo então, e aqui eu chamo a atenção de vocês, a incapacidade humana, sabe o que eles disseram? Quem poderá estar perante o Senhor, este Deus Santo? Quem? Quem poderá estar diante do Santo de Israel? Quem? Senão aquele que teve as suas vestiduras lavadas no sangue do Cordeiro. Senão aqueles que tiveram a sua vida mudada, porque foram encontrados pelo Senhor, e o Espírito Santo de Deus os convenceu do pecado, da justiça e do juízo, exatamente como aconteceu conosco. Então, conscientes do pecado, meus irmãos, o povo de Israel se arrependeu e buscou obedecer o Senhor. E você vai ver que o versículo 1 do capítulo 7, eles vão destacar alguém para guardar e cuidar a arca da aliança, Eleazar. Meus irmãos, a presença de Deus deve gerar, então, entre nós um sentimento de alegria e reverência. Foi o que o presbítero Alisson disse aqui no início. Alegria e temor, porque nós estamos diante de um Deus santo. Isso me lembra o capítulo 35 de Êxodo, quando Moisés pede para ver a glória de Deus. E ele tem como resposta: não, você não verá a minha glória, porque homem algum pode ver a minha glória e permanecer vivo. E Moisés era um homem que andou com Deus. Tanto é que a Bíblia diz: nunca mais levantou Israel profeta algum como Moisés, com quem o Senhor tivesse tratado face a face. Irmãos, diante dessas verdades que nós já expomos aqui para vocês, eu quero tirar algumas lições. A primeira delas: não confie nas ações dos homens, pois mesmo que elas sejam bem intencionadas, nada podem fazer para levar você à salvação. Porque às vezes a gente pensa que alguém pode fazer alguma coisa pela nossa salvação, ou nós mesmos. Ninguém, absolutamente ninguém pode fazer nada, meus irmãos. Apenas um pode fazer e fez: o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Só Ele. Religiosidade, ativismo, tradições não valem de nada. São lixo, trapos de imundícia. Porque só Jesus, só Ele fez aquilo que nós não poderíamos fazer para a nossa própria salvação. Não foi isso que nós lemos aqui já nesta noite, em Hebreus 9, 26? Ora, neste caso, seria necessário que um homem tivesse sofrido muitas vezes. Desculpa, nós não lemos isso, mas eu vou citar agora. Hebreus 9, 26. Ora, neste caso, seria necessário que nenhum tivesse sofrido, que ele mesmo tivesse sofrido várias vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. Então foi definitivo o que Cristo fez, e só Ele poderia ter feito. Glória seja dada ao Senhor que Ele fez por nós. Agora, pois, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. A segunda lição: reconheça a santidade de Deus. Diante dele, todos devemos temer e tremer. O nosso Deus é fogo consumidor. O nosso Deus é santo. E a sua palavra nos adverte: sede santos, porque eu sou santo. Então, diante da santidade de Deus, você não pode oferecer qualquer coisa. Não. Nem se comportar de maneira superficial, de maneira irreverente, achando que não, mas eu estou fazendo para Deus. Ele é santo, meu irmão. Não é sem motivo que o profeta Abacuque,
capítulo 2, versículo 20, vai dizer: o Senhor, porém, está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Terceira lição: somos convidados a viver uma tensão saudável. Uma tensão saudável. Que tensão é essa? Entre o temor a Deus e a alegria. Entre a reverência e a satisfação plena. Especialmente quando nós nos reunimos aqui para adorar ao Senhor. Vivamos essa tensão. Às vezes algumas pessoas dizem: mas os presbiterianos são tão frios, né? Por que a gente não pode levantar as mãos, rodar, bater palmas? Será isso que demonstra verdadeira alegria? Ou será que nós demonstramos verdadeira alegria quando estamos diante de Deus, derramando o nosso coração diante dEle, prestando atenção a cada movimento do culto, desde a chamada da adoração, desde o momento da adoração, da confissão de pecados, dos louvores, da pregação, celebração da ceia. Isso é motivo de grande alegria, meus irmãos. Então, nós somos convidados a viver nessa saudável tensão. Porque Deus procura adoradores que adorem ao Pai, em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. Com profunda alegria, mas também com muita reverência. Terceira lição, aliás, quarta e última lição. Meus irmãos, eu quero trazer um desafio para vocês aqui. Para você que está me ouvindo também pela internet, um desafio. O desafio é de nós nos consagrarmos mais a Cristo. Uma consagração não parcial. Porque Deus não quer que você divida a sua vida com Ele. Deus não quer você parcialmente. Deus não quer nem assim 90% do seu coração. Ele quer o seu coração como um todo. Então, se você acha que vai enganar a Deus, apresentando parcialmente seu coração, quer dizer que você está enganado. Deus não aceita esse tipo de coisa, porque Ele quer uma consagração total das nossas vidas, do nosso coração. Ele nos quer de forma integral. E aí nós experimentaremos o que é bom mesmo, que é a palavra de Deus. As Escrituras Sagradas nos dizem que nós devemos nos consagrar, que devemos nos santificar, pois sem a santificação ninguém verá a Deus, ninguém. Mas um detalhe essencial: a nossa santificação, meus irmãos, só é possível em Cristo, o nosso mediador. Só é possível pela ação do Espírito Santo de Deus na nossa vida. E para que fique bem claro que nós precisamos da mediação de Cristo, o apóstolo Paulo escreve em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Porquanto há um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. E eu concluo meu sermão nessa noite afirmando de que esse contraste que nós vimos aqui, entre essas ações limitadas dos homens. Os homens às vezes acham que têm expertise, né, para enganar a Deus. Eu vou enganar a Deus aqui, eu vou dizer que vou dar uma coisa para Ele, mas eu não vou dar na totalidade, eu vou dar só uma parte, eu vou enganar.
Faça isso não, meu irmão, você está perdendo seu tempo. O que nós precisamos fazer é depender das ações santas e ilimitadas de Deus. Como nos diz o profeta Isaías no capítulo 55, versículo 8: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos os vossos caminhos. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos, e os meus caminhos maiores do que os seus caminhos. Se há algo glorioso a destacar, na verdade é em Cristo, esse contraste foi resolvido de forma definitiva, porque Ele é o nosso mediador, Ele agiu por nós, Ele sofreu na cruz o juízo divino no nosso lugar, e Ele nos deu livre acesso ao trono da graça. Que Deus nos abençoe.